Você já parou para pensar em quão profunda é a toca do coelho quando navegamos pelos labirintos silenciosos do mundo digital? O que acontece quando a tela do seu celular deixa de ser uma janela para o conhecimento e se torna um convite para o abismo absoluto? Existe um limite perigoso onde a curiosidade encontra a fragilidade psicológica, e foi exatamente nesse território sombrio que um dos fenômenos mais perturbadores da história recente se manifestou. Estamos falando de uma manipulação tão fria e calculista que desafia a nossa compreensão sobre a empatia humana e a segurança das nossas conexões. Imagine-se agora em uma daquelas vastas e cinzentas cidades industriais da Rússia, onde o inverno parece nunca terminar, e o céu de chumbo reflete o tédio opressor que consome a alma de muitos jovens. Nesses lugares, onde as chaminés das fábricas cospem fumaça constante e as oportunidades parecem escassas, a internet surge como o único refúgio, a única porta de escape para uma realidade monótona. Mas, para centenas de adolescentes, esse refúgio se transformou em uma armadilha mortal. O rosto dessa tragédia ganhou um nome e uma imagem que ainda assombram os cantos mais obscuros da rede: Rina Palenkova, uma jovem de cabelos pretos e olhar melancólico que, em novembro de 2015, postou uma selfie final em frente a um trilho de trem. A legenda era curta, uma despedida seca, mas o impacto foi devastador. A imagem de Rina não foi apenas o registro de um momento de desespero. Ela se tornou o tótem macabro de um movimento que começava a emergir nas sombras da rede social VK, a maior plataforma da Rússia. Sua morte não foi um evento isolado, mas o primeiro sinal visível de uma engenharia psicológica perversa que estava sendo testada contra a juventude mais vulnerável, o que tornava esse fenômeno, conhecido como baleia azul, tão eficaz. Não era apenas o desafio físico, mas a quebra sistemática da resistência mental através de métodos de tortura psicológica. Tudo começava com uma mensagem, um convite silencioso de um curador. O método era cirúrgico. A primeira e mais crucial arma era a privação de sono. As tarefas eram enviadas invariavelmente às 4h20 da manhã. Nesse horário, o corpo humano está no seu ponto de maior exaustão, o raciocínio lógico está enfraquecido, e a barreira entre a realidade e o pesadelo se torna quase inexistente. Ao forçar os jovens a acordarem nesse horário por 50 dias seguidos, os curadores não estavam apenas dando ordens. Eles estavam reprogramando cérebros em formação, transformando adolescentes em soldados de uma gincana de autodestruição total. A anatomia dos 50 passos era uma progressão de horror cuidadosamente planejada. No início, as tarefas pareciam inofensivas ou meramente estranhas. Assistir a filmes de terror psicodélicos por horas a fio, ou desenhar uma baleia em um papel. Contudo, rapidamente a espiral descendente se intensificava para a automutilação. O compromisso com o curador tornava-se irreversível através de provas físicas de lealdade. Corte o seu braço com uma lâmina, escreva uma letra na sua pele, fique na beira de um telhado alto. Cada passo era um teste que alimentava um sentimento distorcido de pertencimento e propósito. O adolescente não estava mais sozinho. Ele agora fazia parte de algo maior, um pacto de sangue selado pelo brilho azulado da tela do computador na calada da noite russa. Quando o termo baleia azul finalmente explodiu nos fóruns do VK, a escala do desastre paralisou as autoridades. Não eram apenas casos isolados. Eram mortes simultâneas, coordenadas, seguindo o mesmo padrão macabro em cidades separadas por milhares de quilômetros. A marca de 130 vítimas foi atingida com uma velocidade alarmante, deixando um rastro de luto. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O choque inicial logo deu lugar a uma investigação febril, mas o que os detetives começaram a descobrir era ainda mais sinistro. Surgiram boatos persistentes de que as mortes não eram acidentais, mas parte de um ritual coordenado por forças invisíveis que operavam nas sombras. O mistério estava apenas começando a revelar suas camadas mais podres. Com a marca de 130 vítimas fatais atingida, o silêncio das autoridades russas não era mais uma opção viável.
O que antes era encarado pela polícia local como tragédias isoladas de adolescentes perturbados, ganhava agora os contornos assustadores de uma crise de segurança nacional. O FSB, o temido Serviço Federal de Segurança da Rússia, herdeiro direto da antiga KGB, entrou em cena com a missão clara de desmantelar a rede invisível que ceifava a juventude do país. Os agentes de elite não lidavam com crimes de rua convencionais, mas com uma nova e perversa forma de guerra psicológica travada em bits e bytes, onde o campo de batalha era a mente de jovens vulneráveis em busca de aceitação. Havia um conflito latente de narrativas nas altas esferas do governo. Enquanto os técnicos de inteligência focavam em endereços IP e rastros digitais, surgiam teorias alarmantes de que grupos satânicos e seitas ocultistas estavam manipulando os algoritmos para espalhar o caos social. Essa paranoia, alimentada por um conservadorismo estatal, misturava-se ao medo tecnológico, criando uma névoa espessa sobre quem eram os verdadeiros comandantes desse exército de sombras. Seria uma conspiração internacional organizada ou a manifestação espontânea de uma geração inteira desesperançada? A resposta começou a surgir quando um nome específico apareceu nos radares da inteligência: Philip Budeikin, um jovem cujas intenções eram mais sinistras do que qualquer ritual. Philip não era um hacker experiente vivendo em um porão isolado, mas um estudante de psicologia de apenas 21 anos. Sua aparência comum ocultava uma mente terrivelmente fria e analítica, desprovida de qualquer empatia humana. Ele se autodenominava o arquiteto do jogo e o mestre por trás de cada tarefa da Baleia Azul. Para o FSB, identificar Budeikin foi apenas o começo de uma caça tecnológica sem precedentes em fóruns cifrados e salas de chat. Através de engenharia reversa, os investigadores mergulharam nas entranhas da rede social VK, tentando rastrear as mensagens criptografadas que saltavam entre servidores para esconder a localização exata dos chamados curadores. Esses curadores agiam como moderadores anônimos sob perfis falsos, sendo os generais de campo que aplicavam as ordens de Budeikin com precisão matemática. Enquanto o Estado agia, o drama humano dentro das casas russas tornava-se insuportável. Pais devastados, ao vasculharem os pertences dos filhos, encontravam pistas que antes pareciam triviais, mas agora eram evidências de um destino selado. Cadernos escolares estavam repletos de desenhos de baleias azuis nadando em mares pretos, e códigos enigmáticos apareciam riscados nas paredes. Em alguns casos, lâminas eram encontradas escondidas sob colchões. Marcas físicas de um pacto silencioso que os adultos ao redor falharam em perceber antes que fosse tarde demais. Muitos familiares lembravam, com uma dor profunda de arrependimento, de ouvir sussurros vindo dos quartos exatamente às 4h20 da manhã. Eles não podiam imaginar que, naquele instante, o cronômetro para o fim da vida de seus filhos corria em alta velocidade, sob o controle hipnótico de alguém distante. O fenômeno não ficou restrito às fronteiras da Rússia. Como um vírus digital letal, a baleia azul atravessou oceanos e continentes, infiltrando-se na Europa, nas Américas e na Ásia. A rapidez dessa propagação superou a capacidade de resposta das leis internacionais, transformando a preocupação social em um pânico moral globalizado, que exigia respostas imediatas e punições severas. A urgência em capturar os responsáveis tornou-se um clamor internacional, exigindo uma cooperação inédita entre agências de diversos países. No entanto, o momento de maior impacto na investigação ocorreu quando os primeiros interrogatórios de Budeikin e a análise de seu manifesto privado vieram à tona. A polícia esperava encontrar um jovem motivado por um desejo doentio de fama ou notoriedade digital. O que encontraram foi algo muito mais perturbador. Philip Budeikin não operava por dinheiro ou ego simples. Ele agia sob uma ideologia distorcida de limpeza social que chocou até os detetives mais experientes, revelando a face mais obscura da manipulação humana na era da conectividade total. Budeikin declarou, com uma frieza que paralisou os investigadores, que estava realizando um serviço necessário para a sociedade ao eliminar aqueles que considerava lixo biológico. Para ele,
As vítimas eram seres sem valor que deveriam ser expelidos do tecido social. Essa percepção transformou o caso de uma gincana macabra em um crime ideológico contra a humanidade. A polícia percebeu, horrorizada, que o verdadeiro perigo não residia apenas no código do jogo, mas na visão eugenista de um predador que usava a tecnologia para purificar o mundo de forma cruel e calculada, restando agora o desafio de como levar tal monstro à justiça. O silêncio no tribunal russo era tão denso que se podia ouvir o tic-tac rítmico do relógio na parede, marcando os segundos de um julgamento que o mundo inteiro acompanhava com a respiração suspensa. Quando Philip Budeikin foi finalmente levado ao banco dos réus, não se viu a figura de um vilão de cinema, mas a de um jovem de aparência comum, cujos olhos, no entanto, carregavam uma frieza que parecia vir de um lugar desprovido de qualquer calor humano. Diante de juízes, advogados e das câmeras que transmitiam sua face para milhões, ele não demonstrou hesitação ou remorso. Pelo contrário, sua postura era de uma arrogância intelectual perturbadora. Quando questionado sobre suas motivações, ele proferiu a confissão que congelaria o sangue de todos os presentes. Ele afirmou, com uma calma glacial, que as vítimas eram apenas lixo biológico. Na sua mente deturpada, ele não era um assassino, mas um purificador, alguém que estava realizando um serviço necessário para a sociedade ao eliminar aqueles que ele considerava fracos, inúteis ou sem propósito para o tecido social. Essa revelação transformou o caso de uma simples investigação criminal em um debate filosófico e psicológico profundo. Budeikin, um estudante de psicologia, usava seu conhecimento para identificar as rachaduras na psique adolescente, ampliando-as até que a estrutura mental desmoronasse por completo. O tribunal tornou-se o palco de um twist psicológico angustiante. Seria Philip um gênio do mal, um mestre da manipulação capaz de dobrar vontades à distância, ou ele era apenas o sintoma mais extremo de uma sociedade digital profundamente doente e alienada? A Baleia Azul, sob essa ótica, não era apenas um jogo, mas um espelho que refletia a solidão abissal de uma geração que buscava validação e pertencimento em fóruns obscuros, onde o sofrimento era a única moeda de troca aceita. A repercussão dessa confissão forçou uma redenção amarga através da consciência coletiva. O mundo percebeu, tarde demais para 130 jovens, que a negligência digital tem um custo humano irreparável. Na Rússia, as leis de segurança na internet sofreram mudanças drásticas quase que imediatamente. O Estado russo, motivado pela humilhação de ter sido infiltrado por uma rede tão letal, implementou protocolos de vigilância rigorosos, monitorando redes sociais com uma lupa institucional. No entanto, o legado desse fenômeno foi marcado por uma dualidade inquietante. Por um lado, houve um avanço na conscientização sobre a saúde mental e a prevenção do suicídio. Por outro, o medo do satanismo e de grupos ocultistas foi frequentemente usado como uma ferramenta de controle estatal, servindo para ocultar a verdadeira crise: a falha das instituições e das famílias em proteger os seus membros mais vulneráveis. Enquanto as sentenças eram proferidas, a sombra de Irina Palenkova e de tantos outros permanecia viva na memória pública. O pânico moral que varreu o globo serviu para nos lembrar que, em um mundo hiperconectado, as feridas mais perigosas são aquelas que não podem ser vistas a olho nu. O caso da Baleia Azul deixou um rastro de dor, mas também um convite mental para que observemos com mais atenção as pessoas ao nosso redor. O abismo não está apenas nos códigos cifrados ou nos servidores russos. Ele se manifesta no silêncio de um quarto trancado e no brilho azulado de uma tela na madrugada. A verdadeira batalha não era contra um algoritmo, mas contra a indiferença humana que permite que o isolamento se torne fatal. Hoje, ao olharmos para trás, a imagem final que resta é a de uma tela vazia, um retângulo de luz negra que simboliza o vácuo deixado pelas vidas ceifadas. Esse silêncio é o aviso mais potente sobre os novos abismos que surgem na tecnologia contemporânea, onde a inteligência artificial e a manipulação de dados criam armadilhas cada vez mais sofisticadas. O desafio de proteger a mente humana nunca foi tão urgente.
Se você curte nosso conteúdo e quer continuar explorando as verdades sombrias que moldam a nossa realidade, então mergulhe no nosso universo ligando as notificações no sininho que logo tem mais.